A gente continua estudando aí o livro de Esther, e hoje nós vamos dar continuidade aí a tudo que a gente tem visto até aqui nos nossos estudos bíblicos de quarta-feira, capítulo, versículo, versículo, ensinos e tudo aquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Vamos lá, abra sua Bíblia, Esther capítulo 7, e eu quero convidar você para juntos nós estudarmos aí esse capítulo. Eu quero começar recapitulando, voltando um pouquinho aí e colocando a gente dentro da história aí onde que a gente está. Então vamos lá, livro de Esther. O rei Assuero perdeu sua rainha depois de fazer algumas besteiras exageradas, né, e ele perde a sua rainha por conta disso. Isso faz com que ele faça uma maneira de trazer para o palácio várias, né, dezenas ou até mesmo centenas de jovens virgens que fazem, né, que passam a compor o seu harém, e destas virgens também vai uma menina chamada Esther, que na verdade ainda era Radassa, né, no seu nome hebraico, depois transformada em Esther no seu nome persa. E Esther vai ser uma judia no meio daquelas meninas ali, daquelas jovens que estavam ali. E Esther vai ser então escolhida pelo rei como a sua nova rainha. Mordecai, que era primo, alguns chamam de tio, né? Mas a gente sabe que ele é o primo aí de Esther, vai conduzi-la, orientá-la, ajudá-la em todo momento. E Mordecai, ele não se dobra diante de um cara chamado Amã. Amã era meio que o primeiro-ministro daquele governo, daquele povo, e Amã ele é um cara muito orgulhoso e carecia de adoração, né? E ele, por onde passava, queria que as pessoas o adorassem. E Mordecai não o adorava, porque Mordecai era judeu e adorava apenas o Senhor, nosso Deus. Isso fez com que Amã criasse um ódio tamanho dos judeus e pagasse para que o rei Assuero assinasse um decreto exterminando os judeus do Império Persa. Quando isso acontece, Mordecai vai chamar a atenção de Esther para essa situação, e Esther vai cair na real e perceber que ela precisava fazer alguma coisa, pede o povo que jejue por 3 dias, né? E o povo vai jejuar por 3 dias, e depois dos 3 dias, Esther vai colocar uma boa roupa, vai se perfumar e vai entrar na porta, lá na sala onde o rei estava, e ali a gente sabe que se ela entrasse e o rei não aceitasse sua entrada, cabeças iam rolar, ou melhor, a cabeça de Esther ia rolar, né? Mas o rei levanta o seu cetro de ouro, assim, né, tirando qualquer acusação de Esther. Esther entra na presença do rei e pede a ele um jantar, um almoço, um banquete. Fala, eu quero almoçar com você e com Amã. E aí então a gente vai saber que ele vai ir para a presença, né, de Esther, vai almoçar com ela, e nesse banquete, Esther vai falar assim, olha, eu trouxe vocês para esse banquete, mas na verdade esse banquete é para pedir um outro banquete. E daqui a 24 horas eu vou falar o que eu quero. E o rei estava falando para ela o seguinte, olha, o que você pediu eu vou te dar, né? O que você quiser, né? Até metade do reino eu te darei se você pedir. Nesse intermédio, Amã, com ódio de Mordecai, constrói uma grande forca de 22 metros de altura para Mordecai. Instruído pelos seus amigos, família, ele faz isso lá no seu quintal. E quando ele faz isso, ele vai ter essa noite, e nessa noite de sono, o rei não vai dormir bem, vai perder o sono, vai ficar com insônia, e vai pedir os seus, né, leitores ali, os seus secretários, que leem as crônicas do reinado. E na leitura das crônicas, ele vai conhecer Mordecai, que o protegeu e o livrou de uma conspiração. Ele vai perguntar, o que a gente já fez para esse homem? Nada, rei, nós fizemos nada por ele ainda. Então vamos fazer alguma coisa. Nesta hora chega Amã. Quando Amã chega, o rei pergunta, Amã, o que eu poderia fazer com alguém que eu ame muito, que eu quero honrar diante de todo o reinado? Ele, achando que era com ele, fala, tem que dar as vestes do rei para ele, carregar ele por uma carroça bem bonita durante todo o império, para que todos vejam quem é ele. Então tá bom, vai lá e faz isso com Mordecai. E aí Amã fica desesperado, né? E fala, oxa vida, então tá bom. Ele vai lá, faz aquilo, cobre o seu rosto de vergonha por estar fazendo aquela situação. E naquele momento, quando ele retorna para o palácio, é onde a gente está agora, capítulo 7. Está comigo? Amém? Então beleza. Capítulo 7 vai retratar, ou vai relatar o que acontece hoje no segundo banquete, o segundo almoço ali que a Esther decidiu fazer para o rei Assuero e para Amã.
E na verdade, Amã ele já havia recebido vários sinais de que as coisas não estavam bem. Inclusive, a sua família tinha dito para ele, as coisas não vão ficar boas, hein? Mordecai vai vencer essa disputa aí, vocês dois. Não vai ficar legal. Mesmo assim, Amã, ele continuou com o seu plano. Sabe uma coisa que me chama a atenção aqui, antes de qualquer leitura, antes de qualquer lição? Isso aqui, olha. Percebe se isso não é uma verdade? A longanimidade de Deus é uma oportunidade para o arrepender-se ou para o entregar-se deliberadamente ao pecado. Concorda comigo? Veja, quando alguém comete um pecado, comete um erro, Deus, na sua longanimidade, o que é longanimidade? Longo para punir. Então ele vai demorar para punir essa pessoa. Ele não vai puni-lo imediatamente. Então aquela pessoa tem duas oportunidades. Ou ela se arrepende dos seus pecados, confessa diante da longanimidade de Deus, ou ela faz o quê? Opa, já que não teve punição, posso fazer mais. E aí ele faz de novo, e não tem punição, opa, posso continuar. E a pessoa continua, até ela se afundar completamente no seu pecado. Eu conheço pessoas que, por conta da longanimidade de Deus, entregaram-se totalmente ao pecado, porque estão achando que Deus não vai julgá-las, não vai trazer juízo sobre a vida daqueles, ou seja, de todas as pessoas. A verdade, queridos, é que chega um dia que Deus diz, basta. Chega um dia que Deus diz, acabou, basta. E esse dia chegou para Amã. Capítulo 7, versículos de 1 a 4, abra sua Bíblia aí, por favor. Quero ler inicialmente com você os primeiros 4 versículos. Vamos lá? O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. Ou seja, ele voltou depois daquele trajeto com Mordecai, ou Mardoqueu. Quando ele chega no palácio, o rei já chama ele para o banquete. O rei foi com Amã ao banquete da rainha Ester. No segundo dia, durante o banquete do vinho, o rei perguntou a Ester, qual é o seu pedido, rainha Ester? Você será atendida. O que você quer? Até a metade do reino lhe será dado. Então a rainha Ester disse, se eu tiver obtido o seu favor, ó rei, e se for do agrado do rei que a minha vida seja a resposta ao meu pedido, e que como desejo eu possa ter o meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para sermos destruídos, mortos e aniquilados de vez. Se ainda nos tivessem vendido como escravos e escravas, eu me calaria, pois não valeria a pena incomodar o rei por uma coisa dessas. Amã havia acabado de honrar Mordecai e logo em seguida já estava nesse banquete, e eu fico imaginando a cara dele numa situação dessa. Na primeira taça de vinho, o rei já pergunta, Ester, o que você quer? Qual é o seu pedido? Logo no início, ele já começou o pedido. Já havia se passado 24 horas do primeiro banquete para este segundo. Então, por 24 horas, a rainha Ester ensaiou aquele discurso, porque ela precisava falar exatamente aquilo que Deus queria que ela falasse. Então, ela ensaiou o discurso por várias vezes até chegar aquele momento. E perceba que o rei, ele fala que ele lhe daria até a metade do reino. É claro, gente, que isso aqui não é literal. Não quer dizer que ele daria metade do reino. Ele está dizendo o seguinte, eu vou atender o seu pedido com generosidade. É isso que ele está querendo dizer. Olha, eu te amo tanto que eu estou disposto a te dar o que você me pede, porque eu quero atender o seu pedido. É isso que ele está dizendo. Eu estou generoso para com você. E a rainha Ester, ela foi muito, muito sábia no discurso que ela fez diante do rei Assuero. Eu quero destacar 4 aqui partes desse discurso para que você perceba. Olha só, em primeiro lugar, eu sei que vai ficar um pouquinho menor agora, porque o versículo é grande, mas para você que não tem problema de vista igual eu, talvez você esteja conseguindo ler. Esse aí é o versículo que a gente acabou de ler, o 4, tá? O último versículo. Veja bem, em primeiro lugar, ela deixou claro, desde o início, que ela carecia do favor do rei. Ela, desde o início, se humilha diante do rei. Ela fala lá, olha, se eu tiver obtido o seu favor, e se for do seu agrado, está deixando claro ali que ela não está exigindo nada, ela não está declarando nada, ela está clamando.
Ela está deixando claro para o rei o seguinte: rei, você é que manda, tá? Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso do seu favor. Eu preciso de você. É isso que ela está querendo dizer. Então perceba, no seu discurso, na primeira parte dele, ela está deixando clara, ou melhor, claro para o rei, que ela precisava do favor do rei. Num segundo momento, ela foi muito sábia em não dizer que um homem estava querendo matar os judeus. Perceba que o foco dela não é o povo nesse momento. O foco dela para o rei é nela mesma. Ela vai dizer, ó, que a minha vida seja a resposta do meu pedido. O que ela está deixando claro para o rei é o seguinte: a minha vida está em perigo. A minha vida está em risco. Perceba a sabedoria dela. Porque o rei, talvez, não estaria nem aí para um povo. Quem são os judeus? Mas quando ele fala assim, olha, você, a minha rainha, agora ela colocou sentimento na situação. Ela colocou ali um amor. Ele a amava. Então, ele não poderia perdê-la. Então, ela aproveita da estratégia e coloca o seguinte, ó, a minha vida está em risco. Ponto. Aí, em terceiro, ela abre o jogo. Ela abre o jogo com relação à sua nacionalidade. Porque até aqui, o rei não sabia que ela era judia. Até esse ponto, era surpresa para o rei e para o Amã. Eles não sabiam que ela era judia, mas nesse momento, ela abre o jogo com relação à sua nacionalidade. Por isso ela vai dizer, ó, eu possa ter o meu povo, porque fomos, está dentro do povo, ó, vendidos, e o meu povo, para sermos destruídos, mortos, aniquilados de vez. Ela se incluiu no seu povo. Ela está dizendo o seguinte, eu sou judia, tá, rei? Eu não sou persa, eu sou judia. E esse decreto que você assinou, já está aqui nas entrelinhas, está me incluindo. Eu vou morrer nessa situação aí. Ou seja, ela agora se identifica como o seu povo. Ela mostra ali para o rei agora que ela era judia. E por fim, em último lugar aqui no seu discurso, ela vai usar a seguinte situação. Ela vai jogar todo o peso nos ombros do rei. Ela vai falar assim, rei, você me vendeu. Você me vendeu. Olha lá. Se ainda não estivessem o quê? Vendido. Por que vendido, pastor? Porque o rei não assinou o decreto só porque Amã pediu. Amã pagou por isso. Amã foi lá e pagou ao rei Assuero uma grande quantia de ouro e falou assim, olha, por esse valor eu quero o povo judeu para que eles sejam aniquilados. Ele pagou, ou seja, o rei vendeu aquele povo, mas ele não o vendeu para serem o quê? Escravos. Tanto que ela diz, eu não te importunaria se fôssemos vendidos como escravos. Ela, acho que de alguma forma está dizendo assim, o meu povo sabe o que é ser escravo. A gente sabe o que é ficar no cativeiro. E a gente sabe que se a gente estiver no cativeiro, Deus vai tirar a gente de lá. Mas você nos vendeu para a morte. Você nos vendeu para a morte. Queridos, Esther foi muito sábia em suas palavras. É claro que Deus estava a conduzindo para isso, mas ela não foi direto ao assunto. Ela foi tratando ali, ó, passo a passo, até chegar naquele seu pedido. Imagine agora como que o rei Assuero não deveria estar. Imagina o turbilhão de pensamentos e sentimentos na cabeça dele num momento como esse. Vem comigo, versículos 5 e 6. Então o rei Assuero perguntou à rainha Esther, quem é esse cujo coração o instigou a fazer uma coisa dessas? Onde está esse homem? E Esther respondeu, o adversário e inimigo é este malvado Amã. Então Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Querido, se liga, é claro que o rei já sabia de quem que se tratava. É claro que o rei já sabia quem era o culpado, quem era o povo, já estava ligado. Só que presta atenção numa situação aqui, num contexto histórico que a gente tem que entender. Quando, naqueles impérios, nesses reinados absolutos, ou seja, o rei era absoluto, um imperador, o rei ou o imperador nunca assumia a culpa de nada. Ele tinha ao seu redor pessoas que ele as tratava como bodes expiatórios.
Ou seja, sempre que ele viesse a cometer um erro, ele não ia assumir o erro, ele ia colocar esse peso em outra pessoa, ia pegar aquela pessoa de alguma forma e expor ao povo e falar, ele é o culpado. Então, quando o rei pergunta para Ester quem é este homem, ele não está querendo saber quem é, claro que ele sabe que é Amã, ele já está ligado da história, ele não assinou outro decreto vendido para matar o povo, ele só assinou aquele dos judeus, ele sabia. Só que nesta hora, a sua pergunta é o seguinte, em quem eu vou colocar essa culpa? Essa é a pergunta. Quem eu vou condenar por conta disso? É claro que Amã era culpado, ninguém está tirando aqui o peso da culpa de Amã, tá? Amã era culpado, sim. Mas o rei também, porque ele era cúmplice nisso. Ele vendeu um povo para que fosse morto. Mas ele tira o peso das suas costas para colocar sobre outra pessoa, porque agora o bode expiatório seria Amã. Então essa resposta agora de Ester, ela é bem objetiva. Agora, querido, junta comigo agora as peças de todo esse quebra-cabeça. Junta comigo, vem comigo, ó. Presta atenção. Diante da colocação de Ester, a sua preocupação maior agora, ou seja, a preocupação do rei, era com a sua rainha. Então presta atenção. Agora o rei começa a confabular um monte de coisa na sua mente. Está subentendido que o desejo de Amã era matar a rainha, porque a rainha era judia. O rei não tinha certeza se Amã não sabia que a rainha era judia. Então, na cabeça dele, ele começa a confabular que Amã queria matar a rainha. Amã está conspirando contra mim. Amã está conspirando contra o meu reino. Aí ele começa e pensa o seguinte, na noite passada, ou seja, nessa noite aqui do almoço, nessa madrugada, o rei dormiu? Não, não dormiu. E quando ele ouviu as crônicas lá do reinado, sobre quem ele ouviu? Mardoqueu, ou Mordecai, que era um judeu, que havia protegido o rei de uma conspiração. Você lembra lá no início do estudo, quando a gente estudou? O Mordecai, ele ouviu duas pessoas conspirando contra o rei, foi lá e entregou os caras, você lembra? Ou seja, na cabeça do rei agora, ele fica o seguinte, cara, então quer dizer que Amã pode estar envolvido com essa conspiração que queria me matar. Agora ele quer matar a rainha e quer matar Mordecai, porque Mordecai foi um judeu fiel a mim. Então, se ele está fazendo essa trama toda, é para matar aqueles que estão me defendendo. É lógico que está claro que não foi à toa que Ester pediu um almoço para um dia e depois um outro para outro dia, porque no plano de Deus, ele precisava mostrar para o rei nessa madrugada quem era Mordecai. Está comigo, querido? Gente, que coisa linda, isso aqui eu fico até arrepiado só de imaginar, porque é Deus conduzindo a história. E se tinha alguma dúvida na cabeça do rei, o rei pensou o seguinte, se um judeu havia salvado a minha vida, e uma judia é a melhor esposa e rainha que eu já tive, por que eu deveria exterminar esse povo? Por quê? Só que para piorar a situação para Amã, olha o que acontece. 7 e 8. O rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho e passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ele já estava determinado pelo rei. Quando o rei voltou do jardim do palácio para a casa do banquete do vinho, a Amã tinha caído sobre o divã em que estava Ester. Então o rei disse, será que ele queria desonrar a rainha diante de mim, aqui no meu palácio? Quando o rei acabou de dizer essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Sabe aquele momento que você, para não fazer uma besteira, você prefere sair de perto, respirar, dar uma voltinha assim, contar até 10, sabe? Sabe assim, quando... Você sabe se naquela situação que você presenciou aquele negócio, assim, você fala assim, nossa, eu tenho que sair daqui, senão eu vou fazer uma besteira. O rei fez exatamente isso. Ele falou assim, me tira daqui, senão eu vou matar esse Amã agora aqui e eu vou perder a razão. Aí ele sai e ele começa a andar pelo seu jardim, pensando de cabeça quente o que ele ia fazer.
Nem enquanto ele está andando pelo jardim, Amã faz o quê? Se ajoelha diante de Esther, porque a única chance dele era a clemência e misericórdia de Esther. Então ele vai pedir misericórdia diante da rainha, de Esther. Agora, que paradoxo, né? Amã havia se enfurecido porque um judeu recusava-se a recurvar-se diante dele. E agora Amã se prostrava diante de uma judia suplicando pela sua vida. Que situação, né? Todo esse imbróglio desse decreto é porque Mordecai não se prostrou diante de Amã. Agora Amã está prostrado diante de uma judia, clamando pela sua vida. O rei retorna. Amã está prostrado no divã, né, que fala, possivelmente era um tipo de uma cama, né, onde a Esther deveria estar deitada ali, ou acomodada, ou sentada, e a mãe estava prostrada diante dela. E possivelmente a mãe estava encostando as suas mãos nos pés de Esther, clamando por misericórdia, pedindo por misericórdia. Na hora que o rei volta, ele pega a mãe segurando os pés da sua esposa, prostrado e ali diante dele. Na hora que ele bate o olho, aí que ele se irrita mais. Que aí ele interpreta aquela situação da seguinte forma: Amã, já não basta tudo que você fez, agora você está tentando seduzir a minha esposa na minha frente. E aí, meu irmão, presta atenção, crime capital. Seduzir a rainha era crime capital. O rei mandaria executar Amã. Não à toa o texto diz que no mesmo momento os soldados vêm e cobrem a cabeça de Amã. Cobrir a cabeça dele é colocar realmente um saco na sua cabeça, como que um torturador, tá ligado? Pegou Amã para tirá-lo dali e levá-lo então à execução. Mas não seria uma execução qualquer. Não. Por quê? Vem comigo. 9-10. Então, Harbona, um dos eunucos que serviam o rei, disse: eis que existe junto à casa de Amã a forca de 22 metros de altura, que ele preparou para Mordecai, aquele que havia falado em defesa do rei. Então o rei disse: que ele seja enforcado nela. E assim enforcaram Amã na forca que ele mesmo tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Eita, que coisa, hein? Senhor. Com certeza Amã havia falado para todo mundo da forca de 22 metros que ele havia construído para Mordecai. Naquela estaca que Amã havia construído para Mordecai, foi onde ele foi morto, diante de todas as pessoas, inclusive da sua família, porque estava no seu quintal. Historicamente, há duas interpretações aqui que podem ser entendidas nessa execução. Eu ainda prefiro a segunda, que é a primeira. Por quê, pastor? Vou te explicar, vou te dar as duas. Primeira interpretação dessa execução é que ele foi enforcado, ou seja, o seu pescoço mesmo, né, como em uma forca, foi colocado numa corda a 22 metros de altura e depois foi largado lá de cima e ele ficou enforcado ali naquela corda, pendurado numa altura de 22 metros de altura. Porém, há uma outra possibilidade na interpretação do texto, baseada inclusive no contexto dos persas. Qual é, pastor? Bom, é o empalamento. Não sei se você tem ideia do que seja isso, o empalamento, eu vou te explicar. Primeiro, por que, pastor, que você acha que foi empalamento e não forca? Primeiro, porque era muito comum essa forma de execução entre os persas. Se você fazer uma consulta rápida no Google, colocar lá, forma de execução com os persas vazios, você vai achar lá, empalamento. Era comum isso, lá no meio deles. Segundo, o termo forca no hebraico, que está aí no texto que a gente acabou de ler, na verdade, no hebraico, pode ser traduzido por estaca. Então, onde você lê forca, na verdade, leia-se também estaca. E aonde você leu enforcaram, ou foi enforcado, o termo no hebraico traz a ideia de que ele foi pendurado. Ou seja, o empalamento
é quando há uma estaca de uma madeira com uma ponte aguda na sua ponta. E a vítima, a pessoa que está sendo executada, ela é colocada aqui pelo ânus, e aí então aquela estaca ela vai entrando de forma devagar, lenta, até sair pelo ombro, cabeça ou pelos olhos. Loucura, né? Mas era comum isso entre os persas. Era uma morte terrível, dolorosa e lenta, porque os historiadores chegam a dizer que esta morte durava horas, em algumas situações até dias, para que a pessoa morresse. Então, imagine essa situação. Então, olhando para a interpretação do texto, pastor Alisson interpreta como empalamento, não como enforcamento. Ok? Só para você entender. Era isso que Amã decidiu fazer por Mordecai. E o que acontece ao contrário? O próprio Amã é colocado na estaca ou na forca, na outra interpretação, na sua própria qual ele havia construído para outra pessoa. Diz o texto que nesse momento, no versículo 10, a fúria do rei foi aplacada quando essa situação acontece. Porém, ainda não está tudo resolvido, porque o decreto do rei não poderia ser revogado. E o decreto ia continuar. Decreto de que o povo judeu seria exterminado. E eles estavam no mês 3, ainda haviam 7 meses até o dia que estava marcado para a morte dos judeus. E agora, como que eles iriam trabalhar e tratar essa situação do extermínio dos judeus? Não perca os próximos capítulos. Mas para a gente fechar aqui, eu preciso aplicar algumas lições rapidamente para as nossas vidas, diante do que a gente aprendeu. Primeira lição, diante do texto. O que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Amã plantou ódio, Amã plantou orgulho, Amã plantou violência e ele colheu tudo. Ele plantou vaidade, inveja, e o que ele recebeu foi humilhação. E aquilo que ele quis que acontecesse com uma outra pessoa, aconteceu com ele mesmo. É claro que a lei da semeadura também existe ao contrário, quando você faz o bem e você também colhe o bem. Porque a ideia é simples, você não consegue plantar maçã e colher abacaxi. Você vai plantar, aliás, você vai colher o que você plantar. Então, é exatamente assim que acontece, e isso aqui é uma questão natural dentro da Bíblia, da palavra de Deus, que o tempo todo está nos ensinando a respeito disso. O que você plantar, você vai colher. Muito cuidado. A maneira com que você trata as pessoas, a maneira com que você lida com os seus problemas, a maneira com que você está, sabe, diante das situações do seu trabalho, com pessoas, enfim, cuidado, porque o que você plantar, você vai colher. Em segundo lugar, uma segunda lição, é que quando o povo de Deus se reúne em oração, Deus atende o seu clamor. Eu disse a você que o povo se juntou por 3 dias, e por 3 dias eles jejuaram e oraram, pedindo a Deus que ele tivesse misericórdia do seu povo. Queridos, eu não estou dizendo que Deus irá atender a nossa oração de acordo com o que a gente quer. Não é isso. Eu estou dizendo que Deus vai responder a nossa oração de acordo com a sua vontade e concluindo o seu propósito naquilo que a gente tem pedido. É isso que eu estou dizendo. Fato é que quando o seu povo se reúne para interceder, jejuar e orar e clamar, Deus virá do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Por quê? Porque o povo de Deus se reuniu para isso. Então, meus irmãos, é tempo de clamar, é tempo de se humilhar, é tempo de orar. Quando o povo de Deus se reúne para orar, o Senhor atende o nosso clamor. Terceiro, não seja precipitado, haja com sabedoria e paciência. Há 2 situações que acontecem aqui que podem ser aplicadas. A primeira situação é a do rei. O rei, ele simplesmente recebeu o dinheiro, nem procurou saber quem eram os judeus, o que eles faziam, quem eles são, se tinha alguém que ele estava próximo deles, se ele amava um judeu ou uma judia. Ele não tinha nada, ele simplesmente foi lá e pegou, assina esse decreto e me dá o dinheiro. Ele agiu de forma precipitada.
E olha só a situação toda que aconteceu, porque ele não teve sabedoria para lidar naquela situação. Em contrapartida, Esther não se precipitou em fazer o seu pedido ao rei. Ela agiu com sabedoria e paciência. Mardoqueu ou Mordecai foi lá e falou para ela, ó, a situação está difícil, tem que fazer alguma coisa. Ela poderia na mesma hora ir lá na presença do rei. Não, o que ela fez primeiro? Tá bom, vamos orar 3 dias. Primeiro eles oraram. Depois de 3 dias de oração, aí sim ela foi agir. Quando ela agiu e recebeu o favor do rei, ela podia ter pedido, mas o que ela fez? Almoça comigo. Marcou o almoço, fez o almoço, na hora que ele chegou para almoçar, o que ela falou? Amanhã eu te conto. Se há alguém com ansiedade, filho, mas por isso que o rei não dormiu, rapaz. Está explicado, né? Ansiedade. Não consegue. Falou, não, amanhã. De forma o quê? Sabedoria, ela não agiu precipitadamente. Aí sim, no segundo banquete, no segundo almoço, aí sim. O que você quer, Esther? Qual é o seu pedido? Agora eu posso te falar. Por quê? Porque ela agiu com sabedoria e paciência. Cuidado, gente. Sabe por quê? Porque a gente muitas vezes reage de forma precipitada e depois se arrepende. Fala o que não deveria falar, age como não deveria agir, faz o gesto que não deveria ter feito. E por conta disso, magoa pessoas que ama. Por quê? Porque age de forma precipitada. Calma, calma. Porque antes de você agir, entenda a situação, avalie tudo, entenda os pontos de vista. Porque você pode estar olhando daqui, mas o que você está olhando daqui, você não está vendo do lado de lá. Eu gosto de futebol, você sabe disso, né? Você vê o VAR, por exemplo. Tem vários ângulos para definir um lance, né? Ele não pode tomar uma decisão simplesmente por ver um cara de costas, né? Ele tem que tomar uma decisão porque ele tem que ver todos os lados. Faz sentido? Assim é na nossa vida, querido. Não haja de forma precipitada, mas tenha sabedoria e paciência. Quarto e penúltimo lugar, cuidado. Não é porque Deus é longânimo que um dia Ele não dirá, basta. Cuidado. Porque tem muita gente achando que Jesus não vai voltar mais. Tem muita gente achando que não vai morrer. Tem muita gente achando que vai viver 100, 120 anos. Tem muita gente achando que o pecado que comete não traz consequências. Tem muita gente achando que pode continuar fazendo o que está fazendo, que está tudo certo, porque está dando certo. Nem sempre o que está dando certo é porque você está fazendo a coisa certa. Eu falei com os jovens adolescentes no live. Moisés bateu na rocha 2 vezes, devia ter falado com a rocha, lembra? Ele bateu na rocha, saiu água, sim ou não? Saiu. Era o certo? Ele deveria ter feito isso? Não. Deu certo? Deu, mas ele não fez o certo. Não é porque deu certo que você está fazendo o certo. Cuidado, porque não é porque Deus é longânimo que um dia Ele não vai falar, basta. E por fim, para a gente terminar, acho que isso aqui é sobre o livro todo de Esther, não só apenas sobre o capítulo 7. Deus está no controle da história. Ele é soberano. Isso traz uma paz, irmãos. Saber que Deus está no controle da história traz uma paz. Porque por mais difícil que esteja, por mais complicado que esteja, por muitas vezes estarmos passando por situações difíceis, decretos que só nos colocam diante da morte, situações que nos colocam diante de crises, coisas que a gente não está conseguindo resolver, situações que a gente não vê luz no final do túnel. Falamos sobre Elias domingo. Calma. Deus está no controle da história. Ele é soberano na minha, na sua e nas nossas vidas. Ele sabe o que é o melhor. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Talvez você tenha sido precipitado em alguma atitude, ou talvez você esteja agindo de forma precipitada em alguma atitude. E hoje Deus está trabalhando no seu coração para que você aprenda a agir com sabedoria e paciência. Talvez você esteja plantando errado e querendo colher certo. Talvez você esteja acreditando que porque Deus está sendo longânimo na sua vida, um dia Ele não vai falar, basta. Eu não sei. O que eu sei é que a palavra de Deus, ela é viva, eficaz e ela jamais volta vazia. Se estamos aqui nessa noite e ouvimos essa palavra, porque Deus
preparou isso para que nós ouvíssemos. Feche seus olhos. Deus, obrigado pela sua soberania. Obrigado pelo controle que está nas suas mãos. Perdoa-nos porque às vezes agimos como se isso não fosse verdade. E por esta razão, caímos em ansiedade, tristeza, frustração, decepção, depressão. Quando na verdade deveríamos confiar que o Senhor, que tudo vê, tudo conhece, o Todo-Poderoso, dono do tempo, do espaço e de todas as coisas, está controlando a história. E se o Senhor é soberano, porque de fato o Senhor é, nós só precisamos descansar em suas mãos. E saber que ainda que por alguns momentos haja algo que esteja nos atingindo, nos levando à tristeza ou a uma circunstância adversa, a gente precisa aprender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foram chamados segundo o teu propósito, e tudo isso é para forjar a imagem de Cristo nas nossas vidas. Ajuda-nos a ter paciência e sabedoria no agir. Ajuda-nos a entender que a sua longanimidade é oportunidade para arrependimento, não para uma entrega obstinada ao pecado. Perdoa-nos. Perdoa-nos porque tantas vezes erramos e falhamos. Pai, que nessa noite a gente retorne para casa, transformado e pronto a fazer a tua vontade. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família, a sua semana.